mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para contar as sagas desses carros e dos projetos e várias missões aí. E como eu já falei no episódio passado, que vocês viram o trabalho que deu para desenvolver o controle da transmissão nesse carro para arrumar o motor dele, e a gente ficou 6 dias no dinamômetro testando todas as alternativas que a gente tinha para poder controlar a parte da transmissão, além do motor. Depois disso faltava uma coisa muito importante, que era buscar de volta o recorde de potência mundial. Como vocês viram aí essa semana no canal da Fueltech USA, a gente bateu o recorde mundial e hoje vocês vão acompanhar como é que foi todos os bastidores e do que levou para a gente conseguir bater o recorde de potência, que foi os 1.350 cavalos na roda com esse carro aqui. E vocês vão acompanhar aí todos os detalhes disso aí e, além disso, a preparação para levar ele para a pista e mais alguns detalhes, algumas novidades aí que tem preparados para esse episódio. Então, agora aí, ó, chimarrão, café da manhã, prepara aí a TV, vamos assistir na TV, deixa um comentário, não esquece de curtir, se inscrever no canal e bom episódio para vocês. Vamos lá. Antes de ir para a pista, vamos dar uma passada agora no carro de potência mesmo, que é para ver como é que ele está de potência sem ser as trocas de marcha. Vocês viram aí no episódio passado que a gente fez funcionar as trocas de marcha e agora pelo menos sabe o caminho para fazer isso. E agora eu vou dar uma passadinha, vamos ver quanto é que a gente tira de potência nele. Tinha feito 1.075 cavalos na roda antes, vamos ver se eu consigo bater o recorde da Emília aí, que é os 1.200 de roda. Vamos dar uma passada agora aqui. Deve dar uma passada. Tudo de vez já.
Ele chega ali 900 quebrar de volta e desarma. Agora foi a quinta, né? Eu diminuí o quanto engana e ele sai. Agora a gente tentou baixar um pouquinho a pressão. Em vez de 2 kg de pressão que tava, botar tipo 1,7 kg assim. E vamos ver como é que se comporta. Agora entendemos já mais ou menos assim algumas questões da embreagem. Realmente ela não é uma embreagem que dá para enfiar 3 kg de pressão e tudo. Mesmo subindo a pressão da embreagem, ela estava patinando ali na hora da pegada da turbina. Então o que eu fiz agora? Eu andei com 24 PSI, deu essa potência ali, 1178 cavalos. E ó, 1178, meu recorde anterior era 1075, então já ganhou 100 cavalos a mais aí. O motor tá bem em dia. Agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou deixar a mesma pressão ali no 5.000 RPM, já que ele quer patinar, e do 5.400 para cima eu vou adicionar aí uns 0,3 bar, uma coisa assim, para dar uns 2 kg. E aí com 2 kg eu acho que dá uns 1.200 e pouco de roda, que é o recorde aí mundial, né? Vamos ver se conseguimos bater ele aí. Agora é a puxada aí. Agora é a hora. Vamos ver se vem esse recorde aí. Pressurização escapou, 30 PSI deu 2 kg e quase 2 kg e 1. Vamos ver o que é. Ah, ela escapou aqui a pressurização na borboleta, ó. Vamos ver. Mesmo assim fez 1123 ali e parou de ler antes, né? Escapou ali no 6100, 30 PSI. Tá bonito, mas legal. Vamos arrumar ali e vamos pra outra. Olha aqui, ó, braçadeira arrebentou. Na verdade, já tem agora o suporte para a pressurização não estourar, não arrancar, mas a abraçadeira não aguentou. Então agora tem que ver se eu consigo essa abraçadeira. O problema é que fui no departamento de peças aqui, que é a Proline, no fundo, e eles não tinham. Achei que eles iam ter. Até isso é uma outra coisa legal, muita gente pergunta sobre a Proline Race, que fica no outro lado da rua aqui da Fueltech. E vocês querem ver um vídeo, de repente, mostrando toda a história da Proline, contando como é que ela foi fundada, um pouco como é que é a estrutura dele, esse tipo de coisa, botem nos comentários que eu vou procurar fazer aí, se vocês quiserem. E aí? Não. Tem que tentar comprar alguma coisa. Fui comprar a abraçadeira aqui, ó. O único carro que tinha funcionando na propriedade que eu tinha acesso era o Kuda.
Matt pediu pra ir levar o Tesla pra mostrar, que ele queria mostrar pra um amigo. A Envoy tava trocando bronzina ali, tá com o motor aberto ainda. O Corvette tá no dinamômetro, a Ferrari tá arrumando a roda. E assim vai indo. Mas beleza, vou dar uma voltinha de cuda, de vez em quando é bom tirar o poeira. Esse aqui ainda não contei a história dele, mas eu vou contar, viu? Aguardem. E agora aqui, o cara que só cai no golpe aqui, só nas roubadinhas. Né, Anderson? O xará. E aí? E aí? Viu? Temos que ajudar os amigos, né? E aí? Vamos soltar aqui esse tubinho aqui, vamos colocar essa braça dele. Qual tubinho? Esse carinha aqui, desse lado do carro. E agora o negócio começou a ficar... É foda de soltar? Nossa, ele é todo... Vamos lá. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Enquanto eles estão trabalhando, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sempre me incomodava das rodas dianteiras e da traseira de arrancada serem diferentes, né? Quando eu comprei as rodas de arrancada traseira, eu não comprei a dianteira, até porque a Belac não tinha, e eu achei que eu não ia precisar usar, acabei não usando e acabei depois vendo que era importante ter uma roda dianteira levezinha e tal, um pneu fino, né? Só que eu não consegui achar o mesmo modelo, a Belac não faz roda 18 dianteira. E aí eu comprei da Weld dianteira, e da época que eu comprei, a Weld não tinha as traseiras, então ficou um par descasado. E aí agora que o Corvette começou a ter uma baita exposição aqui nos Estados Unidos, foi interessante que umas 2 semanas atrás a Weld me procurou exatamente falando isso, se eu não queria botar um jogo completo certinho novo, e aí eles me mandaram um jogo das rodas modelo nova que eles têm, que é a Laguna, que chegou e tá aqui, ó, montadinho já, ó. E olha que bacana, ó. Ela é Badlock também, é 18x12. E agora elas combinam, ó, as 4. Eu aproveitei e comprei 2 pneus novos na traseira aqui pra garantir. Aqueles pneus já tinham lá umas 100 largadas, alguma coisa assim. E aqui as rodas dianteiras, ó. Olha só, acho que vai ficar bem legal no carro. Agora combinando os sapatinhos aí. Olha uma coisa que eu tô olhando o logger aqui, eu vi que a malha fechada começou a botar combustível aqui com 30 PSI, que é 2 kg. E o meu mapa nunca usei, nem tinha mais que isso, não tava nem prevendo usar mais que isso. Eu vou ter que adicionar umas células aqui pra cima, ó. Vou botar aqui um 36 PSI. E aí ele já extrapola pra cima, ó. E agora deve ter combustível proporcional ali. Não tinha me ligado disso aí. Tá bonito o negócio, ó. Mesmo assim ele adicionando, ó. E os cilindros bem juntinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Olha só. Tudo bonitinho o motor aqui, ó. 1120, 1088, 1124, 1095, 1115, 1137, 1121, 1118. Bem legal. Todos os cilindros bem equalizadinhos. Segura meu chimarrão. Na hora do recorde agora. Vamos lá agora. Suavizamos a curva de entrada ali onde é que tava querendo patinar a embreagem. E ajustei ele pra cima. Vamos ver. Caramba! Aê, porra! Aê! 1350 na roda. Tá bom? Vamos de novo, bota mais. Caraca! Tá bom. Porra, aguenta o negócio. Agora que grudou, né? Mas tu viu? Depois da movimento que pariu. Tentou dar uma despregada, mas aceitou. Meu Deus. Caraca, velho. Agora aqui é dia de carregar o carro pra pista. Só que a gente tirou o carro do dinamômetro, já tem outro carro no dinamômetro aqui. Até deixa eu
mostrar esse aqui, ó, eu ocupei o dinamômetro aqui por 6 dias, na verdade foi uma brecha que tava um feriadão aqui, eu acabei deixando e não tinha outros dinamômetros. E hoje já tem um carro aqui, faz hoje 7 dias que eu tinha começado a testar os negócios no C8. Mas olha esse Camaro, que legal, que os caras trouxeram aqui, um carro de arrancada. Essa No Time, ó, que é uma categoria que eles não mostram o tempo que eles correm, então é só pra, literalmente assim, que nem no Brasil as listas, digamos assim, né, que nem o Armagedon, esse tipo de coisa. E inclusive eles não podem divulgar o tempo também, é bem esse princípio. Olha que legal o carro por dentro aqui, ó. Legal esse painel de fibra de carbono, transmissão automática, né? Uma TH400, isso aqui é uma versão de corrida, né? De competição mesmo. E aqui, só mostrando alguns detalhes, ó, apesar de ele ter uma alavanca, que quem faz a marcha é um solenoide aqui com CO2, ó. E esse solenoide comandado pela FT600. Tem um acionamento do paraquedas atrás, o banco Kirkey. Eu tive um banco Kirkey desse no meu Calibra lá em 2008. E aqui é um motor Big Block Chevy. Com zooms, ó, aqueles coletor de escape, ó, que sai separado. Eles fazem isso aqui bastante porque o carro dá um force grande, assim, ele empurra para baixo a potência, a frente do carro, e dá uma melhor. You learn Portuguese? Yeah. I'm doing some quick showing for Brazilian channel. E ProChargerzão, ó, olha só, na frente. Vamos ver, esse carro é bonito. Agora vamos voltar ao C8 aí. Tá botando fogo aí, né, meu? Aqui, ó, olha, eu nem mostrei muito isso aqui porque eu não sou muito orgulhoso disso, tá? Mas esse aqui é o jumper, ó, na transmissão, ó. Aqui que a gente tá, digamos assim, controlando a transmissão de algumas maneiras ali. E agora a gente tá organizando um pouquinho melhor isso ali, vai botar pra dentro. Aqui eu já comentei nos outros vídeos, mas relembrando, né? Aqui a borboleta eletrônica original, na verdade, que ela tá ligada na injeção original, que é a única maneira da injeção original não acusar, digamos, erros aqui. E a borboleta que está lá no motor mesmo é uma borboleta controlada pela Fueltech. Aqui a gente botou os respiros novos, né? Tem esse aqui que está ligado às tampas de válvula. Agora a gente aumentou, fez um retorno do óleo aqui para um furo separado na tampa de válvula. Vocês estão vendo que a tampa de válvula é preta, né? Porque a gente usou a outra. E aqui tem outro respiro que está ligado no meio do V ali embaixo. E daqui tem também uma válvula de uma via que está ligada no coletor de emissão, então ele puxa o vácuo aqui. E lá na tampa do reservatório de óleo tem um filtro ali para também respirar. Então a gente aumentou bastante os respiros do motor aqui. Wi-Fi aqui. Hã? Bastante coisa Wi-Fi, né? Ah, é? Não. E aqui, ó, eu ainda tô com CO2, né? Porque como foi tão correria e eu queria fazer as coisas consistentemente, eu preparei o coletor para botar as wastegate eletrônica, né? Então agora a gente tem espaço para botar as wastegate eletrônicas, só que a gente deixou a wastegate convencional para poder não mudar tanto o teste aqui, especialmente porque a gente está testando o limite da embreagem, né? Então essa foi a maior diferença. Aqui, ó, essa placa comemorativa aqui é da corrida de Orlando de 2018. E essa corrida vai estar animal ainda daqui a 2 meses, 1 mês e pouco essa corrida já aqui em Orlando, que são os brasileiros que vão vir. Vamos ver. Uma outra coisa que a gente não se lembra, né? Aqui o teto dá pra tirar, né? Que é aquele teto ali em cima e ele simplesmente encaixa aqui. Eu acho uma coisa muito legal. E aqui também, esse carro agora tá com Santo Antônio, né? Eu já mostrei nos episódios passados aí que foi uma adição aí de segurança, mais porque algumas pistas exigem, quando um carro vira nos 9 segundos, ele teoricamente ele tem que usar, tem que ter um Santo Antônio além digamos assim, da produção de fábrica. Aí aqui tá com as rodas originais. Já mostrei para vocês as rodas novas aqui, ó. A gente tem que achar a porca certa, ó. Porque essa aqui é uma porca cônica e a roda que eu tinha antes era uma porca reta. Também tem beadlock, pneu novo para garantir. A roda da frente. E vamos ver agora como é que vai ser. Aqui o nosso tanque de combustível, garrafa de nitro. A gente passou toda a linha de nitro. Tem o nitro no carro, eu não usei no dinamômetro. E eu acho que não vai precisar. A outra vez a gente tinha botado a garrafa de nitro só para ajudar o carro na saída, bem na época que o two-step não era controlado pela Fueltech, era pela injeção original, e ele fazia um corte de two-step que chama de combustível só. E aí o carro ficava
fraco para sair, não conseguia encher nem 0,1, 0,2 de pressão. Agora já tô conseguindo encher 0,3, 0,4 e é o suficiente para o carro levantar as rodas da frente no chão e tudo. Então essa parte aí tá resolvida, mas se precisar do nitro temos o produto. Por enquanto potência não é o que está faltando aqui. Tanto que vocês viram né, no início do episódio que a gente fez aí os 1.350 cavalos na roda, foi com 2,1 kg de pressão, né, 30 PSI, 31 PSI e sem nitro, né, obviamente, e não tem intercooler também. Então tem gente, por exemplo, a Emília fez 1.200 cavalos na roda. Ela falou no vídeo dela que fez com 21 PSI, que dá 1,5 kg, 22 PSI, uma coisa assim. Só que o carro dela tem intercooler, então ele dá mais potência. Só que, na verdade, ainda assim não está uma razão tão diferente. Eu, com 21 PSI, o meu carro fez uns 1.100 de roda, sem intercooler. Eu precisei de 30 PSI para fazer 1.350 de roda, né? Então, o intercooler ele perde um pouquinho. Desculpe, o intercooler ele perde pressão da turbina porque ele resfria o ar, então o ar para dar o mesmo HP ele tem menos pressão, então não é necessariamente perder pressão, mas o intercooler ele usa do atributo do ar estar gelado, e então a turbina gera menos pressão com o intercooler e quando tu tira o intercooler ela gera mais pressão com o mesmo fluxo. Então na verdade pressão, se não considerar ar, ela é errado tu pensar só em pressão. Então mesmo que o meu carro tenha 30 PSI ou 2 kg de pressão, na verdade, se tivesse intercooler, ele ia estar fazendo essa mesma potência lá com 1,7 kg, por exemplo. Então, eu preciso 0,3 a mais para dar a mesma potência, o mesmo volume de oxigênio dentro do motor do que se eu tivesse intercooler. Mas, pessoalmente falando, eu não sou muito fã de intercooler quando tu usa E85 no tanque. E, no caso aqui eu estou usando metanol, porque E85, o etanol e o metanol, eles são combustíveis que não necessitam de temperatura muito fria do ar. Eles não são sensíveis à temperatura de ar. O etanol e o metanol, eles na verdade são mais sensíveis à temperatura de superfície aquecida, que chama. Ou seja, quando tu tem uma vela incandescente ou quando tu tem uma câmara de cabeçote incandescente, isso eles não gostam. Então, por isso que metanol e etanol tu tem que usar mais rico que gasolina, porque gasolina pode ficar incandescente, a vela pode ficar tudo incandescente, o que ele não gosta é ar quente. Então, como eu não uso gasolina nesse carro, o intercooler, na minha opinião, não faz falta, e além disso é uma redução de peso, né? Nesse caso aqui, para botar o intercooler, daria para botar no meio da admissão ali assim, fazer um sanduíche, ó, subir a admissão, descer a borboleta, ou aqui, o pessoal tá colocando, tem uns que estão colocando aqui, o intercooler que tem um bom espaço ainda, porque tem aquela capa que vem aqui. Só que como não tem acesso a ar aqui, tu tem que literalmente botar um tanque de água, eles furam aqui, ó, colocam um tanque de água aqui para baixo, e esse tanque tem que ter um radiador, que aí normalmente o pessoal tá colocando aqui nesse furo que tá sobrando, ó, e coloca um radiador aqui que troca a água com uma bomba com um reservatório que circula lá. Só isso aqui de água, tanque, tudo, deve dar uns 30 quilos, pelo menos 40 quilos a mais no carro aqui, consideravelmente bastante, né? Então, essa é, vamos dizer assim, alguns updates aqui sobre o porquê do projeto. Aqui, ó, um bônus desse episódio aqui, eu vou botar esse Dragster Junior aqui, ó. Vários de vocês perguntaram sobre o que esse Dragster Junior estava fazendo na live aquele dia, né? E a gente tá... Esse aqui é um Dragster que é para uma criança correr. Tem no Brasil, né? É bem legal essas categorias, tem bastante gente que tá investindo nisso. E é para trazer os filhos para dentro da arrancada, ó. Então esse aqui é um Dragster Junior, na verdade, para uma criança que pode ser, sei lá, eu acho que 5 anos, 6 anos em diante. Esse aqui, o guri já é um pouco maior, acho que tem uns 12 anos. É de um cliente nosso, do pessoal lá de Galote, que é aquele mesmo que tem o trator, aquele de arrancada que vocês viram aqui no dinamômetro. E esse aqui é do filho dele, eles até têm todos os patrocínios aqui, inclusive da Fueltech aqui está listado, apesar de até então não tinha. E o que a gente está fazendo nesse Dragster Junior é que esses Dragster Junior eles têm um motor de 1 cilindro e tal. E eles, para datalogger, eles sempre usavam um Micron ou algum AIN, assim, que é um produto tipo de kart mesmo. Só que na verdade a maioria dos tuners, por exemplo, que fazem o carro dos pais dessas crianças, estão acostumados a usar Fueltech. Então vários estavam pedindo para a gente fazer um kit e na verdade botar uma FT 450, uma FT para datalogger. Pelo menos nesses carrinhos, nesses Dragster Junior, e em alguns lugares eles não têm regulamentação, então dá para botar injeção eletrônica e ignição. Então o que a gente está fazendo aqui, a gente pegou esse Dragster Junior e está fazendo literalmente um kit, ó. E ele tem então aqui ó, uma FT 450, ó, uma Nano, a maioria deles nunca tinha sonda, ó, então a gente botou uma sonda aqui para ler. Tem um pirômetro no escape, ó, que está ligado num EGT4,
e a temperatura do motor aqui, na verdade, que é na vela, tá ligado ali. E aqui ele tem uma transmissão por correia, né? E a gente ligou um sensor aqui, ó, que é para pegar o RPM como se fosse do cardan, digamos assim, ou que vai pegar quanto tá patinando, digamos, essa correia, né? E o sinal aqui, esse aqui ainda tá com o sistema de ignição original, que é um sistema bem arcaico, digamos assim, direto aqui, ó, que pega a bobina, tá ligada direto nesse ímã e ela carrega e dá a faísca, então não tem nem ajuste de ponto, não tem nada. E a gente ligou um sensor aqui para ler esse mesmo magneto aqui para pegar o sinal de RPM para FT, ó. E aqui ele ainda está com carburador, então também, ó, todo o sistema carburado, tanquezinho de combustível, ó, olha o tamanho, é uma gasolininha. E a gente colocou também duas coisas aqui, botou um sensor o TPS, digamos assim, mas em vez de botar no carburador, a gente colocou no pedal ali assim, não vai dar para ver, colocou um sensor tipo de suspensão que mede o acelerador. E colocou um sensor de pressão de freio, porque essas crianças às vezes tu não sabe se ele pisou no freio ou não. Então agora se pisar no freio ele vai marcar na FT. E ele tem também aqui, ó, como esses Dragster Junior eles são categorias assim que mostram o que eles fazem bracket, né, ou que eles têm que chegar no tempo, que é 7.9 nos 201 ou 8.9 ou sei lá 12, 10, o tempo que for. Eles têm esse displayzinho aqui, ó, que mostra o tempo que ele tem que virar. Então isso aqui também é uma coisa que a gente está fazendo, a gente vai substituir esse sistema. E aí o que a gente fez nesse chicote? Como a FT pode controlar também injeção e ignição, a gente também fez uma opção de deixar uma bobina aqui, uma bobina Smart, ó, e aí troca o cabo de vela e coloca a FT para controlar a ignição. E dá para botar um corpinho de borboleta, ó, que esse carro aqui, ó, se colocar um corpinho de borboleta aqui com injeção eletrônica, com injetor, aí tira fora todo o carburador e faz a injeção eletrônica. Então, e aí, claro, tem que botar uma bomba de combustível. Aí tem que pensar um sistema de bateria um pouco diferente, porque hoje, olha como é que eles fazem nesse carro. Eles botam uma bateria de 20 volts, ó, de lítio, e ela fica ligada ali, ó. Então, na verdade não tem alternador, mas tem uma bateria dessa. E aí o cara tem uma bateria carregada. Quando ele precisa carregar, ele carrega. E aqui mostra a carga dela, mas mostra também na própria FT, sabe? Então essa parte é legal aí, porque dá pra ficar bem simples, assim, literalmente um sistema de aquisição de dados com essa bateria ali. Tem a sonda que consome bem pouquinho, o resto é tudo pouquinho, sabe? E a parte da injeção eletrônica, deixa eu mostrar o que dá pra fazer, ó. Olha essa traquitana aqui do Luiz, ó. Nunca acabou, tá? Uma motinha, uma jog, ó. Um corpinho de injeção eletrônica aqui, ó. E o injetor tá ali, ó. E o TPS aqui nesse lado, ó, borboletinha. Só que olha só o que eles fizeram aqui, ó. Um turbo, ó. Turbo bem pequenininho aqui, ó. Também nunca funcionou direito. Um dia ele acaba. Mas dá pra botar esse corpo ali no Junior Dragster, ó. Então, isso aqui é uma forma bem comum que o pessoal tá correndo agora com os filhos, assim, levando a família pra se divertir. Bom, viram aí então como é que é um Dragster Junior de criança e o que dá pra botar numa Fueltech. Então dá pra botar Fueltech em um monte de coisa aí, né? Agora vamos voltar aí pro Corvette que o negócio tá bonito. Agora as rodas novas. Baixa o carro aí, vamos ver a altura. Ficou legal, hein? Por madeira. Tem que pôr madeira. Ele tá, sempre que essa roda é mais baixa. Ele tá em cima do elevador. Do toco. Ainda. Show. Bom, vamos dar uma funcionada aqui pra ver se tá tudo certo. Antes de carregar. Posso ligar? Tá lendo? Entendeu? Tá. A transmissão, ela tá estoque. Ah, tá estoque? Tá, eu coloquei o diâmetro dentro. Tá, assim tá bom. Peraí. Não saiu do lugar, será? Aí. Ela tá, a embreagem tá dando uma pegadona assim. Não?
visão melhor das rodas aqui, ó. É bonito esse pneu, ó. Pneuzinho novo. Tudo certinho. Olha aqui, ó. É um Mickey Thompson ET Street R. A medida aqui, ó. 325, 35, 18. Rotação. E a roda com beadlock, ó, que já expliquei em outro vídeo, mas é para segurar o pneu para o pneu não girar na roda, né? Então tem um parafuso aqui que aperta a roda. Olha só. Quando baixar vai dar para ver certinho, mas acho que tá certo o offset. Deve ser igual a outra roda. E aqui também é tudo pertinho aqui, mas lambendo. A outra roda ela fica muito perto aqui, ó, de pegar. Essa aqui também, até ficar melhor, ó. Não. Ficou bonito. Gostei que essa roda é preta por dentro. Tudo certinho. E as dianteiras, ó. Quem olha de fora não vê que ela é tão fininha, ó. Porque aqui ela tá bem pra dentro, ó. Bem pra fora, desculpe. Mas aqui ela é bem pequenininha, ó. E ela tem essa borda aqui que é pra combinar com a outra. Parafuso certo agora. Tudo bonitinho. Uma coisa legal, esse carro ele tem tudo os chapão por baixo aqui, ó. É tudo preso assim. Bem fechado. Show. Sapato novo. Prontinho. Vamos lá. Ó, aqui nós estamos admirando as rodas aqui, ó. O que vocês acharam? Porra, You like the wheels? bonita, né? Nas mais bonitas da Weld que eu já vi até hoje, É. igual o Renan falou. Tá bonito, né? Aí. O weld é o weld, né? Não adianta. Olha aqui, ó. Aí, a altura, o offset ficou legal. Essa roda que tá... O offset perfeito. Pronto. Pronto pra pista agora, ó. Aí, ó. Olha onde é que a gente botou vazar aqui. aqui, ó. Aham. Vai vazar aqui, É aspirado. Ó. É aspirado, Vai Rodrigo. vazar aqui, cara. Ó, tá, eu acho que tá meio estranho, tá pendurado aqui, ó. Tá, merda. Cara. Cortando com arame a Corvette. Não, é tie-up. É diferente. Tie-up, não é com arame, é tie-up. É tie-up. Cinta plástica. Bom, mas tá pronto. Agora é carregar. Cara, tem uma FT600 aqui no cofre do motor. É, e uma lá dentro. Uma é pro gear, né? Que os caras usam. Não, uma é pro câmbio aqui. Tá aí, tá pronto lá pra carregar? Quase pronto. Tá aqui bom. tá pronto pra carregar? Tá. Show. O carro tá pronto. Pronto pra pista. Vocês viram hoje no episódio de hoje, então, 1.350 cavalos na roda. Novo recorde mundial. O Corvette C8 mais potente do mundo. Batemos com folga o recorde anterior, que era da Emília, de 1.200. Obviamente, tem mais pra vir. No jeito que tá agora, a embreagem é o limite, pelo menos pra mim. Vamos ver se a gente consegue botar mais potência depois. Olha aí que legal. O senhor trabalha na Proline, é o padrasto do Eric. Chegou ali agora. E agora vamos para a pista para ver quanto a gente consegue virar. Conseguimos um recorde de potência e agora vamos tentar buscar o recorde de pista. O carro está pronto, carregando para ir para a pista, mas isso aqui vai ser episódio para outra semana. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo, muito obrigado. Deixe os comentários aqui o que vocês estão achando. Olha lá também o Corvette do Rush Out. Tá indo, todos os carros prontos aqui. Vamos lá. Boa semana para todos aí, um bom final de semana. Até a próxima.